ao Quadrinho ao Quadrado. Neste programa, HQ de Briga, de Silva João. Tô falida, linda, perdi o meu amor, perdi meu endereço, seu apreço, o seu calor, acabou. Pois bem, eu sou o Estranho, estamos aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado, novamente na companhia e co-hosteria de... Judeu Ateu, novamente e como sempre, com o meu co-host Estranho. Exatamente, nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais, todo mês falando sobre um quadrinho diferente, ao menos um quadrinho diferente, às vezes até tem mais. E no quadrinho deste mês, um que foi pedido bastante pra gente, múltiplas vezes na história desse podcast, e que coincidia com a temática que a gente tá nos últimos meses aí, por conta do isolamento social e tal. A gente tá tentando focar em quadrinhos disponíveis online, e nesse caso é um quadrinho chamado HQ de Briga, como eu disse na abertura. Perfeito. A gente leu os capítulos que tem disponíveis até o momento da gravação desse podcast, que são 10 episódios no Tapas, que é a plataforma de publicação de quadrinhos online. E é esse que a gente vai usar como referência. Beleza? Simples assim, não tem segredo. Não tem segredo, não fechou em tese nenhum arco, nem nada até agora, né? Talvez não sei, mas... Tem um término de volume ali, né? Que é quando ele fecha o volume, que eu, se eu não me engano foi impresso, mas eu não cheguei a ver esse volume impresso. Mas vamos lá, Judeu. Sobre o que é HQ de Briga? HQ de Briga conta a história do protagonista, que junto com o rival amigável vai buscar uma vingança contra o vilão, né? O antagonista. Essa é a história. Pois é. Sim, exatamente. Eu tô zoando aqui com a premissa, mas ao mesmo tempo não tô, né? Essa é a ideia justamente de HQ de Briga. Essa é a ideia desse nome simples, né? O que é uma HQ de Briga? É uma subversão barra paródia barra comédia, essencialmente, de uma HQ de briga, né? De porradarias. Tem essa premissa super básica e óbvia, e é tão óbvia que os personagens eles se chamam por esse nome aqui. Então, quando eu digo o protagonista, esse é o literal nome do protagonista da história, é protagonista. O primeiro cara que vai se encontrar com ele o nome dele é o rival amigável, e essa é a vibe da história, e ela continua assim até os momentos atuais. Exatamente. Bom, vamos lá. Você começou, Judeu, no programa passado. Saber qual é a sua opinião desse quadrinho estranho. A gente sempre vem aqui, a gente não conversei nada com você sobre a HQ de Briga até agora. No programa passado eu falei que eu tava com uma vontade de odiar esse quadrinho, justamente porque foi recomendado muito pra gente, eu absorvia um pouco de osmose já dele, porque vira e mexe aparecia do meu Twitter e eu, sei lá, não sei o que é isso aqui muito bem, parece um pouco simples demais, mas eu meio que eu tô curtindo pra caramba a HQ de Briga. Eu achei fantástico. O meu maior medo meio que tava na prepotência, talvez, da história, sabe? De tipo, não, que negócio estúpido, né? A HQ de Briga é algo idiota, né? Não, há um meio respeito pela mídia, né? De quadrinhos no geral, por parte da história, eu achei. E o tom cômico dele é quase 100% acertado todas as vezes, eu achei. Ok, essa é a minha impressão inicial aqui de HQ de Briga. A gente vai partir de alguns pressupostos diversos, então, porque esse vai ser um daqueles casos que a gente tem opinião que diverge um pouco sobre esse quadrinho. Perfeito. Porque a gente vai falar em detalhes, mas o ponto de partida da minha opinião parece que eu tô de fora de uma piada. Que todo mundo falando pra gente ler, e eu li e eu tô tipo, por que estão me pedindo pra eu ler? Mas beleza, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que chama a atenção é que ele tem uma arte que ela é bem de web tira praticamente, né? Porque o Silva João ele tem algumas tiras, que algumas até populares, aquela famosa daquela do fantasma que não tem dois Bilal. Essa mesma arte, naquele mesmo estilo, que é bem simples, bem reto, né? Bem plano, bem... Minimalista, eu acho que é uma boa palavra mesmo. Exatamente, essa é a arte da história. Mas eu acho que
não ficou com cara de limitação, ficou com cara de opção, sabe? Sim. De desenho disso. Ele tem esse estilo e ele tem uma quadrinização que beneficia muito pra mim, esse estilo minimalista com os quadros bem pequenininhos, né? Cabe bem os personagens ali. No geral, ele sabe brincar bem com o estilo dele em cenas de ação, sei lá, aumentando os braços dos personagens e metendo uns ângulos bizarros e nonsênsicos às vezes. Sim. Eu acho que tem muito carisma, pelo menos isso. Eu acho que você falou sobre a quadrinização, eu acho que é a grande questão. Porque o traço ele sempre é simples, em todo quadro ele é simples. Mas ele varia tanto do jeito que ele tá fazendo isso, né? O tipo de ângulo que ele mostra, o tipo de ação, posicionamento, às vezes tem cenário, às vezes não tem, né? Tudo depende do quanto é relevante para aquele momento da história. Então eu acho que isso faz ficar dinâmico mesmo sendo simples. Então funciona bastante, né? Concordo, é constantemente dinâmico. Você lê a HQ de briga rapidinho. Não tem muita coisa até agora também, né, pra mandar a real. Sim. É bem curtinho mesmo. Mas eu concordo que é uma leitura bem dinâmica e as cenas de ação eu achei bem fluidas, por assim dizer. Não são simples na maioria, não. De vez em quando tenta meter uma coreografia um pouquinho mais interessante pras lutas e até que funcionou pra mim. Mas de forma geral ela é feita com o propósito de comédia mesmo, né? De humor. E aí por isso acaba sendo bem mais simples por conta disso, né? Tipo, não tem uma coreografia tão complexa porque o importante era a piada daquela ação, né? Então aquele chute específico era porque tinha uma piada naquele chute e não porque precisava ser um ângulo maravilhoso e complexo e tudo mais. O protagonista tirando o gesso e aí achando que vai dar um peso ali, né? Meio que uma paródia aí de Dragon Ball e Naruto. E aí só fazendo um tic no chão ali. Sim. Essa é a piada, né? Não precisa de grandes movimentações pra isso. Sim, exatamente. E aí é justamente esse ponto da piada e do gesso, tirando o gesso, caindo no chão, sendo simples. Meio que são várias pequenas piadas, eu acho que o que permeia mais a HQ de briga, o que mais as pessoas provavelmente chama atenção, são essas brincadeiras com os clichês do gênero, né? Tanto com os clichês do gênero da história, como os clichês do quadrinho em si, né? De tipo de coisa que é esperada no quadrinho de briga, né? Uma HQ de briga. HQ de briga. Você acha que funcionou essas piadas sempre? Tava ficando cansativo, talvez em algum ponto? Como que você eu tô super interessado nessa discordância nossa, porque por esse exemplo do gesso que cai no chão, faz um barulhinho e é uma paródia, a cena clássica de mangá assim, não é o tipo de piada que eu gosto, na verdade, de HQ de briga. Eu li essa cena e eu falei, ok, beleza, vai, que seja. Eu gosto mais do constante tom, que é uma mistura de despretensiosidade e não é uma metalinguagem, porque até o quadrinho tem essa piada recorrente com a proibição da metalinguagem, né? Mas é uma metalinguagem, sim, no final das contas. Sim. Que é constante. Eu tô interessadíssimo pro que vai vir daqui pra frente com HQ de briga, porque esse tom cômico tá indo pra lugares interessantes no final das contas, sabe? Por exemplo, pra mim, eu logo de cara meio que gostei que esse capítulo inteiro, o primeiro capítulo inteiro, basicamente quase, ele é feito completamente sério, sabe? Por um bom tempo. É tipo, oi, eu sou o protagonista. Olá, amigo rival. Você quer a sua vingança. E eles falam de vingança mesmo. E aí, não, você vai ter que matar ele. Ele fala do demônio. E é quase 100% sério o tempo todo. Mas o conceito do absurdo, que é uma história tão genérica assim, é meio que o tom cômico do negócio. Eu acho que ele tem essa nuance na comédia dele. Tipo, você tá lendo, você tá entendendo quão absurdo de clichê seria algo assim. E aí tá a comédia pra mim. Eu acho que funciona mais em algumas piadas não óbvias do que nessas piadas mais óbvias do gênero. Sei lá, tem uma cena que eu achei, tipo, gargalhar ou não gargalhei, porque a gente nunca gargalha lendo gibi, então ele dá aquela respiradinha. No nariz aquele, né? Dá aquela respiradinha. Que foi que é uma cena da múmia que faz inscrição das pessoas, e aí tem um quadrinho de um lápis que tá muito
que parece que tá muito próximo do papel, né? E, tipo, a câmera tá muito próxima do lápis, é um lápis grande por conta disso, mas aí muda a página e o cara, caralho, que lápis grande! Então, tipo, é meio besta de... Foi uma piada com o foco do quadrinho, né? Com a escolha da quadrinização e não com um clichê de nada. É algo que é intrínseco da linguagem do quadrinho. Vou mostrar um objeto muito de perto, mas não é esse objeto muito de perto. Ele é muito grande mesmo, sabe? É simples, mas é funcional. Se bem que esse exemplo da múmia, que é a piada que eu gosto nela nesse capítulo, na verdade, é meio que... E talvez no final das contas a HQ de Briga faz bem isso especificamente também, que é a repetição, né? Uhum. No capítulo anterior, eu não vou deixar o protagonista passar. E aí, tipo, chega até a inscrição do protagonista, eu não posso inscrever você, sabe? E aí continua repetindo isso, eles repetindo o óbvio, e é um tom que eu gosto, eu gostei bastante disso. Eu acho que funciona assim. Mas aí... Tipo, até esse momento tava carregando bem a história pra mim. Eu tava sentindo o ritmo, tava curtindo a ideia geral. E aí entra num mini arquinho ali de final de volume, do volume 1, que eu acho que é o equivalente ao volume 1, que eles vão pra uma casa, e aí, tipo, tem um arco numa casa ali. Uhum. Que eu já comecei a me sentir meio arrastado por algum motivo. Tipo, não são tantas páginas. Mas ainda assim eu senti arrastado. Porque era uma única piada sendo repetida de várias formas. Tipo, a piada do... olha o absurdo deles conviverem nessa casa enquanto estão lutando. E não acabava nunca esse arco. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu gostei. Eu entendo o seu ponto. E talvez eu concorde em alguns aspectos, mas... Tem umas 3 páginas que é... eles brigando, né? Tem umas 3 páginas que é uma quadrinização bem angular de vários quadrinhos bem espalhados pra mostrar a bagunça, né? E tem tipo umas 3 páginas que é isso. E parece um pouquinho desnecessário mesmo. Mas, no geral, eu gostei da repetição da piada, sabe? Mas aí em seguida vem uma luta com um cachorro que é longa também. Porra, mas essa é a minha parte favorita do quadrinho até agora. Não me pegou mesmo. Eu não entendi. O que tem de divertido nessa cena que você considera ela como a melhor parte? Gostei. A luta e a quebra final da metalinguagem no quadrinho de tá quebrando a narrativa. Tipo, Porque, eu gostei dessa ideia também, mas beleza. Então, essa é a minha parte. E sei lá, a luta em si no geral eu achei divertida também. Eu achei longa. De novo, novamente achei longa. Eu gostei da piada dele fechando os olhos e ele depois fazendo o cachorrinho bonitinho e ele pede pra ele. Eu gosto da piada de todo mundo meio que se tratar com uma gentileza e uma arrogância ao mesmo tempo. Eu gostei das piadas do quadrinho. E nesse trecho ele começou a me perder. E aí quando veio o segundo volume, eu tava totalmente perdido na história de ok, não tá rolando pra mim. E é por isso que eu senti, tipo, ok, eu não tô entendendo qual que é o fuzuê em cima disso. Porque ele tava, eu acho que o que mais me chateia é que eu tava gostando do começo. E ali no momento parece que ele meio que entrou de cabeça em si mesmo. A história meio que se convenceu que era mais interessante do que era pra mim. Provavelmente funciona pra outras pessoas. Mas pra mim parecia que ela se achava mais interessante do que de fato era. Essa luta do cachorro, pra mim, durou muito mais do que precisava pra culminar numa virada que eu achei muito legal. Que eu achei a quebra da narrativa, né? Que quem leu o final do primeiro volume vai saber. Tipo, eu gosto disso. É uma virada interessante. Ok, legal. Tem uma ideia aqui. Só que para até chegar nela foi meio cansativo. E aí logo em seguida muda para um outro foco da história. Muda totalmente. Eu não tenho tantos problemas com essa mudança de foco justamente por causa da ideia da quebra da narrativa. Né? Essa é a ideia que eu tô gostando. E até a luta contra esse cachorrão ser tão comprida, e sei lá. A gente tá conversando umas nuances da narrativa aqui que, sei lá, no final dos contos o que importava é a piada, né? Mas até essa luta durar tanto pra mim é a própria quebra da narrativa, entendeu? A ideia do protagonista tá perdendo aí pro capanga número 3, sabe? E de verdade tá perdendo. Eu gosto disso. E disso pra ele entrar dentro dele mesmo, eu realmente gostei.
Eu realmente achei uma boa ideia. E aí, justamente, mudar o foco para outros personagens pareceu que foi meio que a culminação dessa ideia. Até agora, por isso que eu tô tão interessado, na verdade, pra saber exatamente pra onde ele tá indo com essa história de um quadrinho de comédia que é tão bobo no final das contas, sabe? Sim. Ele não tá tentando versar sobre nada muito complexo. Ele não tá... Inclusive, ele tem essas brincadeiras, essas quebras, essas metalinguagens, mas ele também não tá tentando quebrar as barreiras do limite da quadrinização do quadrinho. Não, é bem simples mesmo. Até as quebras são quebras simples, sabe? É algo que até pode ser considerado meio ok, acontece. Eu tô surpreso de a gente não tá casando bem as opiniões justamente por causa disso, porque o meu maior medo com HQ de briga é que ele seria isso, sabe? Ele seria o cara, não, eu tô fazendo algo interessante de verdade aqui. Mas como o estilo é tão simples e as piadas são simples, e aí ele inseriu esse pequeno twist, sabe? Não, calma aí, eu vou fazer algo diferente então. Eu gostei disso. E a constante renovação da narrativa em cada capítulo, basicamente, é o que me atraiu mesmo até agora. Uhum. Não sei, é complicado também, porque a gente analisa pouca comédia, inclusive, tanto aqui no Quadrinho ao Quadrado quanto no podcast principal Mangá ao Quadrado, né? Porque é algo... Sim. É algo que parece que depende um pouco mais de algum gosto pessoal mesmo, né? Pra poder saber dar uma análise tão concreta assim é um pouquinho difícil até mesmo. O conceito da comédia em si, ela realmente exige muito... Tipo, eu não sei qual é a fórmula. Nunca saberemos qual é a fórmula que faz alguém gostar de um tipo de comédia ou não. Mas esse é o ponto. Eu consigo ver os méritos da comédia de HQ de briga, porque eu gostei de vários desses elementos. Mas ainda assim, sei lá, faltou clicar no final ali. Realmente me perdeu ali naquela luta muito, muito longa, muito arrastada, que foi o momento em que me pareceu que já não estava mais fazendo algo, sei lá. Eu não sentia. Eu sentia. É o que eu comentei. Eu sentia que ele estava meio convencido de si próprio ali na história, naquele momento. O quadrinho se convenceu que esse momento era interessante. E, assim, ao mesmo tempo, eu também aprecio a piada, entre aspas, do nome dos capítulos desse período, né? Que é o episódio 3, só que tipo, é o prólogo do episódio 3 parte 1, parte 2, parte 3 de 3, 1/2, parte 3 de 3, 1/2, 2/2. Então, tipo, essa também, talvez ser arrastado também era uma piada, só que ao mesmo tempo era arrastado. Então, né? Onde está o equilíbrio nisso? Para algumas pessoas funciona, para outras, como o meu caso, não funcionou. Mas eu consigo entender, eu acho, de onde vem as pessoas que gostam de tudo. Não, sei lá, eu entendo seu ponto também. Eu não tô querendo, sei lá, desfazer os seus argumentos, né? Também. Mas só explicando a minha posição, eu acho que, por exemplo, essa luta do cachorro especificamente agora, tem um momento ali que explica pra mim bem, porque eu gosto do tom especificamente da história, que é quando o cachorro começa a dar o flashback dele, e aí o protagonista interrompe e fala, ninguém liga. Essa é uma piada óbvia. Isso eu acho que tanto faz. O bom do quadrinho é quando logo em seguida o capanga número 3, que é o cachorro, fala, pô, meu, se eu tivesse deixado eu terminar, você ia saber que eu tenho bons motivos pra te matar. Esse é o adicional que faz eu gostar do tom da história, sabe? É o passo além pro reconhecimento do clichê. Porque o clichê de alguém falar o flashback e ser interrompido porque ninguém quer saber, esse é um clichê óbvio. Agora, o fato de que o conhecimento desse clichê ia dar uma segunda camada pro antagonista da história, esse é um clichê não tão óbvio de apontar. E isso eu acho interessante. Sim, esse é um bom momento mesmo. É um trechinho ali curto que realmente... E aí logo em seguida é seguido pela quebra da narrativa e tal. Nesse ponto tava ficando interessante novamente. E aí pra mim, tipo, HQ de briga, ele brilha quando ele tá apontando os clichês não óbvios. Talvez esse é o argumento final pra mim de HQ de briga. Porque, sei lá, de fato, uma piada do gesso ali que não é o peso... É uma paródia ok. Sei lá, acho que com certeza já foi feita 1000 vezes essa piada. Provavelmente até uns Battle Shonens da vida, né? Mas quando é algo um pouquinho mais específico assim, eu acho interessante. A minha afirmação do começo de eu não entendi, parece que eu não entendi a piada. Eu acho que eu entendi a piada. Ainda não tô convencido. Não tô convencido que eu gostei dela.
mas eu entendi de onde ela tá vindo, pelo menos. Perfeito. É sempre interessante quando rolam umas discordâncias dessa. Sim, sim, Ainda mais, e aí faz todo sentido ser principalmente uma história de comédia, que é o tipo de coisa que faz as pessoas discordarem da abordagem, do ritmo, do tipo de piada, da linguagem. É na comédia que isso mais se exalta, que a gente mais percebe as divergências entre as pessoas. Você tem uma crítica, na verdade, isso foi algo que eu pensei, que, beleza, eu gostei de HQ de briga, achei um pouquinho hypado demais pra mandar a real, porque eu fui lendo e eu tava curtindo e aí acabou, tipo, tem tanta coisa assim pra galera tá tipo, pedindo tanto assim pra gente, eu achei. Tem uma parte ali, eu achei divertido, eu gostei, mas... Talvez acompanhando os lançamentos, talvez tenha sido interessante. Mais divertido, não sei, mas eu precisava de mais coisa pra poder analisar, na verdade, no final das contas tem isso também. Adoraria que eu tivesse mais conteúdo pra poder criticar. Ele é mais curtinho de certa... Ele é o equivalente, é o que a gente tá vendo, né? Mais ou menos um volume nacional ali, que deve ser o que? Umas 60, 70 páginas. Deve ser por aí. E aí tá começando o segundo ainda, né? Começou a sair há pouco tempo. Chegamos aqui, acho que a gente chegou aqui no final. Eu recomendo o HQ de briga aqui, eu achei que ele tá tomando um caminho atualmente nos capítulos atuais que eu tô honestamente interessado pra saber pra onde ele vai levar essa história, porque até nos momentos que ele ficou um pouquinho mais sério, entre aspas, ele conseguiu pra mim manter o tom específico dele, então eu gostaria muito de ver mais coisa do tipo e pra onde vai. É justo. Eu acho que no mínimo vale ficar de olho, porque é uma leitura relativamente rápida, no final das contas, apesar de tudo. E se é o que a galera tá falando, né? Se é o que tá na boca do povo, eu acho que vale a pena tá envolvido com essa narrativa e acompanhar, ver pra onde tá indo. Podem ver capítulos interessantes, como já teve, né? Teve vários capítulos que foram interessantes no final. Ok. Beleza, Judeu. Matamos a HQ de briga. Matamos. Fiquei um pouquinho com dó de vocês, estranho. Espero que você não tenha se segurado para as pessoas não te odiarem. Não. Eu fui completamente sincero. Perfeito. Não tenho receios aqui. Dito isso, a gente sempre anuncia no final do nosso programa qual vai ser o próximo quadrinho do Quadrinho ao Quadrado, que a gente vai falar, no caso, no mês que vem. Perfeito. O próximo quadrinho que a gente vai analisar mês que vem é um que estava disponível naquela listagem enorme de quadrinhos que artistas disponibilizaram para a época da quarentena, que agora está durando 80 meses. Sim, tempo demais. Mas um específico é um que a gente várias vezes... a gente podia falar desse, mas sempre tinha alguma coisa na frente, né? E agora finalmente chegou a vez dele, do Reparos, de Brão Barbosa. Um que também já foi recomendado pra você, né, Estranho? Você falou pra mim, dá uma olhada, teve gente falando. Eu dei uma folhada aqui, ele tem um estilo bem interessante. Eu fiquei curioso pra ver o que tem pra contar nessa história. Exatamente. Então vai ser de... Nenhum dos dois, nós dois lemos, como está sendo uma constante aqui nesse período dos quadrinhos online. A gente está explorando. E vamos ver como vai ser mês que vem, quando falarmos de Reparos, do Brão Barbosa. Perfeito, Estranho. Só falta dizer então até mês que vem? Até mês que vem.